Hoje nós vamos falar algo que não traz nenhuma novidade, mas eu achei importante a gente rever, alguns conceitos. Então vamos lá, vamos falar de salvação. Então, o que é salvação? No dicionário fala que é ação ou efeito de salvar, libertar de um estado ou condição indesejável, relacionado também à redenção. E o que a Bíblia nos diz? Vamos logo em Gênesis capítulo 49, verso 18, que diz assim: A tua salvação espero, ó Senhor. Também no Salmo 62, 1 diz: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então aqui ela está relacionada com esperança, né? A gente espera a salvação. Assim em Gênesis, e o salmista também falou: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Agora, quem que será salvo? Em Lucas 3,6 está assim: E toda a carne verá a salvação de Deus. Quem? Toda a carne. Toda a carne quer dizer toda pessoa, todo ser humano, todo corpo na terra, né? Verá a salvação de Deus. Então, ela é ampla, geral e restrita. Ela está para todos. Só que há algumas condições, mas ela como eu gosto de dizer, ela está aí disponível para todos. E também o Senhor quer que todos sejam alcançados. Então, se há um impedimento, ele é único e exclusivamente a pessoa, né? Em Atos 13, 26 também diz: Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então, aqui, né, nos Atos dos Apóstolos, está falando, né? No caso aqui, os homens é a raça humana, né? As mulheres estão incluídas também, né? Filhos da geração de Abraão, ele também, né? Aqui não há exclusão de ninguém. E os que dentre vós temem a Deus. Então já apareceu a primeira condição. Mas ela toda vai se resumir numa condição só. Mas vamos continuar a achar quem será salvo. Em Atos 28, 28 está assim: Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Gentios é quem? É todo aquele que não é do povo judeu. É referido assim na Bíblia, né? Os judeus. Há uma passagem que fala que a salvação vem dos judeus, por causa do histórico, né? Da história que Abraão, Isaac e Jacó, né, são os patriarcas dos judeus. E Jesus, né, é judeu. Então, disse que salvação vem dos judeus. Mas aqui está falando que não só porque está estendendo a todos os gentios, a todos os outros. Então, a salvação é para quem? Para todos. E ela tem um fim. Que fim é esse? Olha só, em 1 de Pedro 1,9 diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aqui já tem uma palavra diferente, já está mudando o sentido. Eu não falei antes, mas vou dizer agora, que a gente usa uma revelação que só veio assim, recentemente, considerando o tempo de história, né, os milênios, que é a diferença de corpo, alma e espírito. O espírito é o sopro de Deus, né, na vida. Quer dizer, é o sopro de vida que Deus nos dá. A alma é a sede das emoções, da vontade e da nossa mente. Então, tudo que você sente, tudo que você faz, tudo que você pensa, está na esfera da alma. E o corpo é
né, feito de terra, é com o qual nós vivemos aqui na terra, né? E esse corpo que carrega, né, as emoções, o que pensa. Então, o Espírito Santo habita em nós. Por que que o Espírito Santo habita? Porque o espírito do ser humano, ele é dado ao nascer. Deus criou o homem e deu o espírito do homem. Agora, o Espírito Santo é quando você aceita Jesus. Aí ele substitui o seu espírito de criatura e você se torna filho. E esse versículo que eu acabei de crer, salvação das vossas almas, esse é um conceito que para mim foi novo na época, né, que eu o aprendi. É porque o espírito, quando aceita Jesus, ele é o dia que você aceita Jesus, iniciou sua vida eterna. Então, o Espírito Santo é eterno e está lá. Agora, salvação das almas já traz um conceito que sua vida aqui na Terra, você pode fazer escolhas e essas escolhas vão conduzir a um tipo de vida. Então, a Bíblia fala que a alma pode ser salva. Como assim? Você pode ser um bom cristão ou um mau cristão, né? Você aceitou Jesus, mas você pode, assim, ser uma pessoa muito chata, uma pessoa que, apesar de cristão, não perdoa, né, com facilidade. Então, tem várias características que te faz ser um mau cristão. Não quer dizer que cristão todo é bom. É o desejo de Deus que todos amem. E amar o Senhor significa seguir os mandamentos. E os mandamentos se resumem em quê? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Então, há pessoas que não conseguem cumprir. Eu chamo essas pessoas de maus cristãos, mas são cristãos. Então, aqui está falando que a alma pode ser salva. Então, é o jeito que você vai viver aqui na Terra. Você pode, vamos dizer, desperdiçar sua vida. Se você ficar só, tipo assim, escolhendo ou sendo levado, né, a uma vida de lamentação, a uma vida de, vamos dizer, que você não se torna uma pessoa ativa, não se torna uma pessoa ativa no sentido assim de, como diz o Augusto Cury, né, ser autor da própria história, é você não se entregar a toda tristeza, né, você querer superar e confiar e crer em Jesus, que apesar das circunstâncias as coisas serão diferentes. Então o conceito aqui é salvação das almas. Então a salvação é espiritual, sim. Nós vamos ver como ela se processa, mas há também a salvação da sua vida, ou seja, a gente viu o que é efeito de libertar de uma condição indesejável. Então você pode percorrer um caminho em que sua alma, suas emoções, sua vontade, sua mente te conduzam para, vamos dizer, estar melhor, enfrentar melhor as situações. Eu acho isso interessante porque até séculos atrás não se conhecia esse conceito de salvação das almas. A alma não era separada do espírito. Se você pegar uma literatura muito antiga, você vai encontrar espírito como se fosse alma, mas não é. Então, eu falei que é uma revelação porque antigamente não se tinha essa noção de alma e espírito serem coisas diferentes, mas na Bíblia a gente consegue entender isso. E em Romanos 10:10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu falei que a salvação está aberta a todos, é para todos, mas tem uma condição. É o quê? Com o coração. O coração aqui está no lugar de alma também, porque a gente associa as emoções, os sentimentos com o coração, né? Então, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando você decide conhecer Jesus, entrar pelo caminho, né,
de ser o que a gente chama de crente, né? Crente é o quê? É um processo, é um caminho de conhecer a Jesus, mas tem um dia, um momento que você fala assim: ah, eu quero conhecer, eu quero dar esse voto de confiança, vou querer saber quem é Jesus, e você faz uma confissão pública. Agora, só um parêntese, né? Quem não pode falar, mostra de outro jeito. E é Deus que vê o coração. Então, na verdade, não há assim, a extrema necessidade de que os outros saibam. Para quem pode falar, há a confissão pública, mas quem não pode falar, quem tem outros impedimentos, isso não se torna um impedimento de aceitar Jesus, porque Deus está vendo tudo, Ele tem sempre uma solução. E então ela é ampla, você salva, né, você liberta de um estado ou condição indesejável a sua própria alma, a sua própria vida aqui. Então há uma salvação das almas, como diz Pedro, né? E para quando é essa salvação? Em 2 Coríntios 6:2 diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, quando que é essa salvação? É agora, é hoje. Não deixe para amanhã, se você está ouvindo essa palavra agora. Decida-se por Jesus, é hoje. Sabe? É aquela história que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, é super verdade. Então, o tempo aceitável é agora, é hoje. O Senhor está de olhos abertos, ouvidos atentos para cada um de nós sobre a terra. Mas é agora, é hoje, o dia da salvação. Então, escolha Jesus hoje. Em Romanos 13:11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha que aqui ele está falando, como que assim, salvação mais perto? Aqui o enfoque é para a salvação das almas, quer dizer, se você não conhecia Jesus, passou a conhecer, todo o tempo de vida que você o conhece, você está mais perto dele. É nesse sentido, mas a salvação espiritual, o aceitar Jesus, passar dessa vida para outra, isso acontece no dia que você aceita Jesus. Mas você ter uma vida que vale a pena ser vivida aqui na Terra, é um processo. E o que Paulo está falando aos Romanos é isso, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por quê? Porque o Senhor nos recebe do jeito que a gente está. A gente não tem que melhorar, que consertar, que virar outra pessoa para ir para Jesus. Não. Você vai para Jesus como você está. Por isso que fala, né, que pedras não lavradas. Então, é o Senhor que vai te lavrar, que vai te conduzir. Então, a salvação da sua alma é a sua vida toda. É nesse sentido que Paulo está falando aos Romanos e que Pedro falou, a salvação das almas. Quer dizer, um caminho que você viva uma vida que vale a pena e de acordo com a palavra, né? De acordo com aquilo que Jesus tem mostrado através da sua palavra, através da oração, da comunhão com Ele. E a salvação envolve algumas coisas. Olha só, eu separei 4 pontos. No Salmo 119:41 está escrito assim: venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Então aqui, segundo a tua palavra, ela já inseriu a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Então, o caminho com o Senhor não é um caminho estático. Eu aceitei, falei, eu aceito Jesus e pronto, acabou. Não, é um caminho. Segundo a sua palavra, você vai conhecendo. Você alcança um estado potencial, mas você caminha. Né? Eu chamo de energia potencial e energia cinética, né? Então você vai
vivendo segundo a palavra. Em Lucas 1,77 fala, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Olha, eu achei muito interessante essa palavra conhecimento, por quê? Porque dependendo do que você crê, né, são milhares, aliás, acho que eu não sei se são milhares de fés no mundo, mas são muitas, muitas, né? Talvez não chegue a milhares, mas cada uma delas tem um jeito, né? Tem uma, vamos dizer, uma filosofia, um corpo de doutrinas, mas aqui o Lucas está focando dar conhecimento da salvação, porque às vezes você nem acha que precisa de salvação. Você vai falar assim, que condição indesejável é essa? Para mim, tanto faz, não importa. Mas a palavra diz que para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então, há uma condição indesejável da qual você precisa se libertar. É a condição de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E só há um que permite você se unir a Deus novamente. Esse um é Jesus. Então, segundo a Bíblia, é desse jeito. Existem milhares de outros jeitos. Eu estou falando daquele que eu creio, daquele que usa a Bíblia como um manual de instrução. Então, eu não posso dizer que não, essa parte foi a tradução, foi o tempo, foi o erro da Bíblia. Ou ela está toda certa ou está toda errada, porque quem é que vai falar? Como? Baseado em que você vai falar que esse versículo ele sofreu ação do tempo e o outro não? Assim, não tem condição da pessoa falar isso. Ela só vai falar isso em função da sua crença. Ela vai pensar alguns versículos e vai concluir isso. Então, você vai, a não ser que seja assim, você provar algo que você quer provar. Então, você pensa versículo, mas na Bíblia está escrito nenhuma profecia de particular interpretação. Há todo um contexto, um começo, meio e fim, e tudo faz parte da Bíblia, não dá para separar as coisas. Então, é necessário conhecer que há uma salvação. Então, há uma salvação. E essa salvação, nós vamos ver, está em quê? Filipenses 1,19, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui já está apontando que ela envolve oração e envolve o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Nós vamos ver coisas que envolvem a salvação e depois vamos ver quem é que salva. Em 1 Tessalonicenses 5,8 diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, ela é uma esperança, como nos primeiros versículos, né, dessa palavra de hoje eu disse, a salvação é esperada. Então, há uma esperança de salvação. Então, a salvação envolve a palavra, o conhecimento, a oração, o socorro do Espírito Santo, a experiência. E a salvação vem de quem? Vamos lá, no Salmo 3,8 diz assim, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então está falando, vem do Senhor, nós estamos lendo Salmos. Também Salmos 37, 39 diz, mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. Então, aqui foca também o aspecto de uma salvação para a nossa vida aqui, tempo de angústia. Então, é algo indesejável, que deve se buscar a libertação. O Salmo 118, 14 diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Então, ela vem de quem? Vem do Senhor. O Salmo 68, 20 diz, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Então, salvação é
livramento de uma condição indesejável. E aqui está especificamente livramento da morte. Então, aqui nós estamos vendo que Deus e Senhor, né, são referências diferentes para dizer que pertence a Deus, que é o nosso Senhor. A Bíblia, ela tem palavras distintas para os nomes de Deus, porque cada palavra no hebraico traz um significado. Então, Jeová Rafá é o Deus da cura, Jeová Sidiqueno é nossa justiça. São 70 os nomes de Deus, mas aqui eu apenas resumi que Deus e Senhor, nessas passagens, significa a origem da nossa salvação. E sabemos que há todo um plano. Deus começou a história criando o homem, colocando o homem no jardim, depois ele preparou um povo com o qual ele pudesse falar, e depois do povo ele preparou o seu filho, enviou Jesus. Então, tem todo um processo. E aí nós temos Deus, o Senhor, dele vem a salvação, que se materializa em Jesus Cristo. Então, Deus e Senhor, nós vemos as referências bíblicas antes da vinda de Jesus. E após a vinda de Jesus, nós vamos ver que Jesus é o único e suficiente Redentor. A salvação é Jesus, é conhecê-lo, é viver com ele. Por que eu falo isso? Porque tem a salvação do nosso espírito e da nossa alma. Do nosso espírito é quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, então meu espírito está salvo. Mas eu posso ter uma vida que eu posso desperdiçar minha vida aqui. Então é um caminho de salvar a minha alma, salvar a minha vida aqui na terra. E isso é caminhar com o Senhor. Vamos lá em Atos 4:12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não sou eu que estou falando, gente. Às vezes os cristãos são ditos de exclusivistas. Vocês se acham mais certos do que outros. Não é isso. A gente sabe, pela vida de Jesus, como ele foi humilde, como não cabe soberba. Se estamos sendo soberbos, estamos sendo maus cristãos. E o Senhor quer que sejamos bons cristãos. Então, a Bíblia fala, é só por Jesus. Não sou eu, não estou excluindo ninguém. E Jesus não exclui ninguém, ele quer que todos sejam salvos, todos sejam alcançados. A salvação, como a gente viu aqui, é para todos. Judeus, gentios, em todo o tempo. E o tempo é qual? É agora. Você que está ouvindo hoje essa palavra, decida-se pela salvação, decida-se por Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. Em 1 Tessalonicenses 5:9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é outro versículo que coloca especificamente a palavra do Senhor Jesus. Então, existe esse meio, mas ele não é exclusivo, porque todos podem ser alcançados. Todos. Em 2 Timóteo 2:10 diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, mais uma referência que está clara e especificamente se referindo ao nome de Jesus, o Cristo. Porque Jesus se tornou o Cristo quando ele morreu e ressuscitou. Então, a palavra é clara, é específica. Em Hebreus 5:9 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, o que é ele sendo consumado? Quando Jesus morreu na cruz. Porque ele não tinha que morrer, ele era perfeito, ele não tinha dolo algum, foi encontrado nele, pecado nenhum.
E ele não devia morrer, mas sim nós. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Por isso, porque ele não tinha que morrer. Porque a morte é o salário do pecado, mas ele não. Mas ele morreu no seu lugar, para propiciar uma salvação eterna a todos que lhe obedecem. Então, há uma condição, sim. Olha, vamos ver Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E como nós lemos em outro versículo, dos gentios, que não é só o grego, são todos os outros. Então, de todo aquele que crê. Qual é a condição? É crer. Há uma condição. Tudo tem uma condição na vida. A lei da gravidade está debaixo de uma condição. Você tem que estar na Terra. Se você for para o espaço, não atua mais a lei da gravidade. Então, é uma condição. Não adianta você brigar com as condições que existem. Então, se você quer a salvação, decida-se por Jesus. Decida-se por conhecê-lo. Decida-se a caminhar com ele. E em 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a salvação é por Jesus Cristo. Você precisa de fé, de crer, de decidir-se por ele. E Hebreus 9,28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Dentro desse plano que eu comentei, né, que foi o plano do homem, de um povo e de Jesus como o Salvador. Então, a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Ele viveu aqui na terra, mas há promessa do retorno dele que virá em glória. Aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação. Então, ainda haverá oportunidade para aqueles que estiverem na terra quando Jesus voltar. Em João 4,22 diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, tudo também tem um contexto, por isso você não pode tirar o versículo fora do seu contexto, porque a gente viu vários outros versículos que a salvação, ela vem por Jesus Cristo. E aqui ela está falando, nesse contexto, vem dos judeus, por quê? Porque foi Abraão, Isaac e Jacó que deu origem ao povo judeu, Jesus era judeu, então foi através dos judeus que nós conhecemos. Mas nos outros versículos a gente viu não só dos judeus, mas também dos gentios e também dos gregos. Então este é um exemplo que eu trouxe aqui para a gente ver que você não pode pensar uma palavra fora do seu contexto, isolada, sozinha. Então, continuemos. Vamos a Efésios 1,13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aqui, gente, nesse versículo, olha só, fala de várias coisas. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha, esse Efésios 1,13 é tremendo. Vou repetir. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então há que se ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Que palavra? A palavra da verdade. E aqui está explicando. Eu gosto da Valnice, que ela fala que a Bíblia, com a Bíblia se explica. Qual é a palavra da verdade? O Evangelho. O que é o Evangelho? É toda a Bíblia. A gente conhece o Evangelho dos 4 apóstolos, que é a Boa Nova, mas esse é o culminar do plano de Deus.
toda a Bíblia tem um plano, um propósito. Então, o evangelho da vossa salvação. Então, há que ouvir, há que crer, e tendo nele também crido, você ouve, você crê, você declara, você assente no seu coração, se você não pode declarar, e o que acontece? É selado, marcado com o Espírito Santo da promessa. Então, é aquilo que eu falei, o Espírito Santo vem e faz morada em você. Então, é algo extraordinário. E está claro, cada palavra desse versículo mostra o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, né? E a gente viu os outros versículos também falando isso. E aí eu quero fechar com Jesus Cristo é o único pelo qual se adquire a salvação. Está lá em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, a gente já viu que ele quer que todos sejam alcançados. A salvação é para todos. Então, a todos está disponível a salvação. Então, o que você vai fazer? Vai ouvir a palavra, busque a palavra. Creia na palavra, decida-se por Jesus e você terá a salvação do seu espírito, que é o seu eu verdadeiro, o Espírito Santo que vai fazer morada em você, e a salvação da sua alma, porque se você buscar o Evangelho, se você buscar cumprir o mandamento que Jesus resumiu, né, em amai a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu ser, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a palavra de Deus. Se você cumprir isso, será um bom cristão. E nós queremos não só salvar a nossa vida, como salvar a nossa alma, ter uma vida que vale a pena aqui na Terra, ter uma vida segundo os princípios e propósitos de Deus. Então, para essa semana eu deixo essa reflexão. O tempo é hoje, o tempo é agora. Aceite Jesus. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana e Jesus é o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Muito obrigada a todos que me ouvem.